Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Keriane. Hoje nós iremos fazer a aula de português do dia 10/7, certo? Então vamos lá. Onde nós iremos observar uma leitura, certo? Mas antes disso, nós iremos trabalhar essa atividade aqui, ok? Vamos lá, que é na página 107 do livro de português de vocês. Primeiro, brincando com criatividade. Primeira questão. Escreva uma história em que os personagens são os animais que você colocou na página ao lado. Vocês lembram da atividade anterior dessa página, que é a página 106? Vocês fizeram uma atividade onde vocês colocaram as imagens lá de uns animais e escreveram o nome. Agora vocês irão escrever uma história, escolhendo uma imagem daqueles animais, uma história de acordo com aquele animal, e você vai escrever aqui, nessa parte abaixo, certo? E você vai escrever essa história sobre ele, a história que você quiser, onde ela precisa ter um título da história, e também nessa parte aqui ao lado você vai escrever, você vai desenhar de acordo com a história que você está criando, certo? Continuando. Essa é a atividade brincando com criatividade, certo? Isso foi na página 107. Agora vamos para a página 108. Na página 108 do livro de português de vocês, nós temos essa leitura, onde tem o seguinte: Tonico, o Invisível. Esse é o tema da leitura, que diz o seguinte, eu vou ler com calma para vocês poderem responder, certo? Tonico, o Invisível. Tonico gostava de imaginar coisas diferentes. Como seria ficar invisível? Nesse dia, ele ia para a escola, preocupado. Não tinha feito a lição e o professor poderia fazer perguntas junto para ele. Ah, dizia o baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Tonico tratou de sentar no seu lugar bem quietinho. O professor fez a chamada e quando chegou o nome do Tonico, o menino respondeu, presente. Mas ninguém ouviu e o professor disse, pena que Tonico não veio. Eu tinha pensado juntamente em fazer umas perguntas para ele. Será que está doente? Se estiver, tomara que não seja nada grave. Continuando a leitura na página 109, certo? Foi assim que Tonico percebeu que estava invisível. O seu desejo tinha se realizado. Olha aí o que aconteceu. Aí você irá responder essa atividade que está aqui ao lado, de acordo com a leitura, onde diz o seguinte, brincando com o texto. Primeiro, marque com um X na explicação do que aconteceu com Tonico. Aí você vai ler as palavras que está aqui abaixo, do lado desses quadradinhos, que diz o seguinte. Começou a ouvir, não podia ser visto, podia voar, não podia ver. Então você vai marcar um X na explicação do que aconteceu com Tonico, certo? Segunda questão. De acordo com o texto, por que Tonico desejou ficar invisível? Agora, por que ele desejou ficar invisível, turma? Aí você vai ler o texto com atenção para poder descobrir, certo? Terceiro, releia este trecho do texto, que diz o seguinte. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível, olha esse trecho que Tonico falou. Aí vem aqui abaixo para você poder responder. Por que as palavras estão entre aspas? É uma pergunta e você vai tentar responder. Você vai responder de acordo com esse trecho. Por que as palavras estão entre aspas, certo? Responda aqui abaixo, tá? Conforme o Tonico falou. Continuando. E diz o seguinte. Quarta. O que aconteceu quando o professor fez a chamada? Lembra quando ele fez a chamada, chamou o nome do Tonico? E Tonico respondeu, mas ele estava o quê? Ele estava invisível. Mas o que aconteceu quando o professor fez a chamada?
certo? E você vai ler com atenção essa interpretação de texto para poder ajudar você a responder essas perguntas, certo? Faça uma leitura com calma, não entendeu a primeira vez para poder responder? Volta novamente a ler, sempre como eu falo para vocês, voltem a ler novamente a leitura para poder responder corretamente a atividade, certo? Agora, nós vamos para a página 110, continuando. O que o professor pensou quando não ouviu Tonico responder a chamada? O que será que o professor pensou? E você vai responder nesse espaço, né? O que ele pensou? Sexta questão. E você já desejou ser invisível? E por quê? Algum de vocês já sentiu algum lugar que vocês estavam e desejaram ser invisível? Aí você vai colocar aí a sua resposta pessoal. Agora, por que você desejou ficar invisível naquele dia, naquele lugar? Certo? Sétima questão. Para você, é correto querer se tornar invisível porque não ter feito a lição de casa? Vocês acham isso correto? Você querer ficar invisível por não ter realizado a lição de casa? Olha a resposta, se sim ou não, mas justifique essa resposta, tá? Não é só colocar sim, não. Tem que ter uma justificativa do que você acha correto ou não, certo? Aqui abaixo nós temos uma leitura que diz o seguinte: saiba mais. Gianni Rodari, que diz o seguinte: o autor do texto que você leu, na página 108, que é Gianni Rodari, nasceu na Itália em 1920 e morreu no mesmo país em 1980. Rodari escreveu sobre política para jornais italianos e publicou numerosos livros para crianças, certo? Então é uma história sobre ele que publicou essa história para vocês lerem e aprenderem a interpretar sobre o menino que gostaria de ficar invisível, certo? Continuando. Agora vocês têm uma aula de artes. Agora nós iremos para a aula de artes, onde vocês irão fazer uma leitura para poder responder o exercício. Hoje, a nossa aula de artes, no dia 10/7, nós iremos falar sobre a música. Quem é que não gosta de música aqui? Quem é que não gosta de dançar uma música boa, hein? Então vamos lá aprender a importância da música, né? Como o artista se expressa as suas emoções para poder criar uma música. Vamos lá? No livro de arte de vocês, na página 11, diz o seguinte: a música é a arte pela qual o artista expressa suas emoções por meio dos sons. Olha só, a música é uma arte, alunos, no qual o artista ele tem que primeiro expressar suas emoções através dos sons para poder criar uma música. Aí diz o seguinte: o artista aprende a fazer música como professora, a ouvir os sons. Muitas vezes eles precisam ouvir o som para poder criar aquela música. E aqui mostra para vocês que ao ouvir o som, a gente fica alegre, a gente fica feliz, certo? E ao perceber o ritmo, aqui ó, na próxima imagem abaixo, as pessoas começam a dançar. Quando nós percebemos um ritmo, a gente começa a mexer o corpo, não é verdade? Então a música traz não só o som, mas esse som que faz nós tenhamos um ritmo para poder dançar. Aí aqui ao lado, ao fazer os sons com seu corpo, né? A gente começa a dançar, começa a cantar. Além de dançar, muitas vezes nós cantamos a música, porque a música traz todo esse conjunto de emoções. E aqui ao lado, ao fazer os sons com objetos e instrumentos musicais, também quando nós começamos a fazer sons com objetos na boca, quando nós dançamos, por exemplo, tem uma música que toca, muitas vezes ela tem um tambor junto no toque daquela música, a gente utiliza dançando e ouvindo aquela música um instrumento como tambor, flauta, sanfona, ajuda a gente a entrar e se envolver na emoção que é a música, certo, terceiro? E assim, cada música ele inventa seu jeito próprio de tocar e cantar, né? Ouvindo, percebendo os ritmos, fazer os sons para que o corpo, junto com os instrumentos
criam uma emoção na música e também utilizando os objetos, certo? Que são os instrumentos. Certo, terceiro ano? Agora, na página 12, vem falar o seguinte para vocês. O som musical. O que é o som musical, professora? O som musical, ele é formado por uma sequência de sons organizadas e harmônicas. Então, existe uma sequência para que o som se forme. Vem o toque, vem o som da música junto com aquela letra, né, para envolver toda uma emoção, para que a música seja uma música agradável e do seu gosto, porque todas as pessoas, né, cada pessoa tem um gosto próprio de música. Na verdade, nós precisamos respeitar o gosto de cada um. Uns gostam só de ouvir uma música mais suave, um gosta de ouvir uma música mais, né, com som mais, um toque bem mais pesado, com som mais nítido, e assim vai, tá? E o que diz aqui? Ele provoca sensações agradáveis, em que ouve ao contrário do ruído, que pode incomodar muito. A maioria dos sons chega ao ouvido transmitida pelo ar, mas o som também pode ser transmitido por materiais sólidos. Vamos tomar como exemplo o violão, né? Para tirar o som do violão, fazemos vibrar as cordas por meio do toque de nossos dedos. O resultado que se ouve é o da corda vibrando. Então, gente, muitas vezes a gente não só ouve a música, mas a gente também toca um instrumento junto com aquela música ou cria aquela música. Você canta com um instrumento. E aqui tem o instrumento do violão, que ajuda dessa maneira, certo? Você cantar, dançar. E também, além de cantar e ouvir a música, você também sente uma vibração que vem do toque do violão, quando você toca, certo? E essa vibração aqui diz, continuando a leitura ainda, essa vibração, ao cortar o ar, atinge nossos ouvidos e é percebida como um tom sonoro ou um som musical, certo? Mesmo se não ouvíssemos o som, poderíamos sentir a vibração das cordas no corpo de madeira do próprio violão. Faça essa experiência. Então, por mais que a música não esteja tocando, uma pessoa começa a tocar um violão, você sente uma vibração daquele som que sai do toque do violão. E são umas vibrações muito boas, certo? E se você tiver violão em casa, e você pode fazer esse teste, a mamãe, o papai, ou o tio, a titia, experimente fazer esse toque do violão para você sentir essa vibração, certo? Continuando, já na página 113, vem fazer aqui uma atividade muito legal para vocês, que é construir um instrumento de corda parecido com um violão. Qual o material, professora, que eu posso utilizar para fazer esse instrumento? Bem simples, onde você vai utilizar 4 elásticos de borracha, elástico, uma caixa de madeira, que pode ser madeira de goiaba ou de marmelada, uma caixa de papelão firme ou uma caixa de fósforo vazia. Você pode utilizar uma caixa de sapato, uma caixa de goiabada, uma caixa de qualquer objeto que você utilizou, certo? Uma caixa de qualquer tipo, pode ser de papelão também, que será bem mais prático para vocês. E tendo uma caixa de fósforo e os 4 elásticos de borracha. E você vai montar essa caixa, você vai construir. Qual é o modo de fazer? Primeiramente, peça a um adulto que faça uma abertura na caixa, que está aí ao meio, né, com a ajuda do adulto, não faça só. E passe o elástico pela caixa, você vai passar em volta, como mostra aqui na ilustração, né? Aqui em cima, ó. E coloque a caixa de fósforo vazia embaixo dos elásticos, para que fique bem esticadas, certo? E está pronto o seu instrumento. E você pode tocar, criar música, dançar junto com a sua família. Certo, terceiro ano? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de português, onde nós trabalhamos uma leitura e interpretação de texto para vocês. E também a nossa aula de artes, que trabalhamos a questão da música, a importância da música, como a pessoa que vai construir a música, ela passa por todo um processo, ela tem que sentir as emoções da música,
certo? Para poder construir uma música agradável e do gosto de qualquer pessoa, certo? Terceiro ano? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, certo? Tchau!